Aula hoje, né? Vamos lá. Nossa segunda aula de hoje. Segunda aula é sobre distância entre um ponto e uma reta. Além disso, a gente vai calcular também, como a gente já sabe calcular, como a gente vai aprender, né? A calcular a distância entre o ponto e uma reta, a gente vai ser possível a gente calcular, por exemplo, a área de um triângulo. Muito massa. Então, a partir das coordenadas daquele ponto, a gente vai conseguir calcular a, a área desse triângulo. Então, dois assuntos hoje: distância entre um ponto e uma reta e cálculo da área de um triângulo baseado apenas nas coordenadas. Ok? Bem simplesinho. Espero que gostem da aula. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar essa tela. Ou até melhor, a questão sem ter o data show aí, né? Porque o data show praticamente não dava para ver nada. E a gente compartilhando a tela já fica mais fácil. Um pouco de água. Pronto, pessoal. Tá aí, belezinha? Certinho. Distância de um ponto a uma reta. Tá aqui, ó. A simulação, né? A parte geométrica da coisa. Então, você tem uma reta, um ponto fora da reta, né? Não pode ser o mesmo ponto. Então, a distância entre essa reta e o ponto fora dela vai ser o segmento perpendicular. Então, tem alguma coisa a ver lá com aquela parte de reta perpendicular, né? Que a gente acabou de estudar na aula passada. Então, aqui, essa distância, que é a menor distância entre o ponto e a reta, né? Ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? E como é que a gente calcula isso, professor? Né? Como é que a gente calcula essa distância? Sendo bem objetivo e direto, a fórmula para você calcular, sem precisar fazer por etapa, como ele fez aqui, né? A fórmula é a seguinte, ó. A distância entre um ponto e uma reta vai ser essa equação aqui, ó. A equação geral da reta aplicada no ponto dado, no ponto que você está considerando, dividido pela essa raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa vai ser a distância de um ponto a uma reta, tá? Então, vamos para o quadro e pegar já um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ó, vou pegar aqui um exemplo. Eu vou até pegar esse exemplo que está aqui resolvido a servir de inspiração para a gente, né? Um exemplo resolvido. Não, mas aí vocês já olham, né, a resposta. Vou pegar um exemplo sem estar resolvido. Questão 56, da página 113. Então, 56 da página 113. Vamos interromper isso aqui. Pronto. E aí, a gente quer saber, né, a distância entre o ponto. Vou pegar, cadê o piloto? Acho que eu deixei aqui. Então, a gente quer saber a distância entre o ponto. Então, questão 56 da página 113. Né? E a letra A, ele dá o ponto. Olha só. O ponto é o seguinte, é o 0,3, é o ponto 0,3, ponto 0,3, tá? E a equação da reta é 4x, vamos dizer a reta R, né? Deixa eu botar um nome para ela, reta R, 4x mais 3y mais 1, igual a 0. Pronto, a equação da reta, o ponto que foi dado, e agora eu quero saber qual é a distância, né? A distância entre esse ponto e essa reta. Ok? Essa é a minha pergunta na questão 56. Vamos lá. A fórmula diz o seguinte, que a distância vai ser a equação AX no ponto P mais BY no ponto P mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Veja que
Para que você resolva essa questão, é necessário que a equação esteja na forma geral, equação geral da reta. Não pode ser a equação reduzida, não pode ser a equação segmentária, não pode ser uma equação paramétrica, tem que ser a equação geral. Por quê, professor? Porque só na equação geral a gente consegue identificar quem são os valores de A, B e C. Ok? Então, por exemplo, aqui, nessa reta, quem é o valor de A? O valor de A é 4. O valor de B é 3. E o valor de C é 1. Aí, com esses valores, e aqui é o x do P, ó, x do P, y do P. E com esses valores, você substitui e calcula a distância. Simples assim. Lembrando que isso aqui está em módulo. Por que está em módulo? Porque não pode dar negativo, né? Uma distância tem que ser positiva, é valor absoluto. Então, é positivo. Então, a distância é igual a... Vamos logo substituir os valores, né? O valor do x, do A, é 4, vezes o x é 0, mais o B é 3, o y é 3, mais o C, que é 1, dividido ao quadrado, no caso, raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a distância do ponto P para a reta R vai ser igual a 4 vezes 0 é 0. 3 vezes 3 é 9. Então, vai ficar 0 mais 9 mais 1 módulo dividido 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Então, vai ficar módulo de 10, que é 0 mais 9 mais 1, módulo de 10, dividido por raiz quadrada, 16 mais 9, 25. Quanto é o módulo de 10? O módulo de 10 é o próprio 10. Raiz quadrada de 25 é 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, a distância do ponto P até a reta R é 2. Fácil, pessoal? Tranquilinho? É só aplicar a fórmula. Não tem segredo, não tem mistério. Aplicou a fórmula, né? Acho que eu vou até gravar uma aula de distância entre dois pontos, né? É muito parecida a fórmula. Depois vou gravar aquela parte inicial da gente para vocês terem um material completo de geometria analítica, tá bom? E aí é só você aplicar a fórmula e aí, consequentemente, você aplicando, fazendo as etapas tudo certinho, você chega no resultado correto. Beleza? Vamos procurar mais uma questão para a gente poder fixar melhor esse conteúdo? Vamos procurar aqui. Deixa eu voltar aqui para o material e a gente já vê uma questão que sirva, que tenha uma interpretação, que seja um pouco mais interessante, enfim, né? E traga alegria para o nosso sorriso. Beleza? Então vamos ver aqui. Acho que já está aparecendo aí para vocês, né? Ok. Dado o ponto, por exemplo, a questão 57, pessoal, a questão 57, ó. Dado o ponto tal, ele deu o ponto, determinar a distância de P até a reta, aí deu aqui várias retas, né? Perceba que tem algumas retas que não está no formato geral. Então, antes de responder, você vai ter que colocar no formato geral. O formato geral é sempre igual a 0, como está aqui nessa letra A, tá vendo? As outras não estão. Eu ensinei como é que muda de um formato para o outro. Então, vocês fazem essa questão aqui. É tranquilinho para vocês fazerem. É só colocar no formato geral, identificar quem é o A, o B e o C e aplicar na fórmula, usando o ponto aqui, 3, 2. Beleza? Vamos ver se a questão 58 é um pouco mais interessante. Se a distância do ponto P, né, que aí ele botou 0 e um valor genérico, a reta R de equação tal é igual a 2 unidades, determine a coordenada P. Essa é um pouquinho mais interessante, a gente pode fazer. Fazer essa é um pouquinho mais interessante, um pouquinho mesmo. Pouquinho mesmo. Deixa eu ver essa 59 aqui. O ponto A, menos 1, menos 2, é um vértice de um triângulo equilátero, cujos lados BC
está sobre a reta de equação. Determine a medida da altura, né? A gente pode determinar a medida da altura. Isso aqui é tranquilinho também, dá para fazer. Você tem uma base que tem uma equação, você tem um vértice, ó, cujo BC já está aqui. É só fazer a distância igual à questão 56. Só está contextualizado. Igual, igual. Calcule a distância entre a reta R1 e R2. Né? Essa daqui é mais interessante. A gente pode fazer, ao invés de fazer essa daqui, que eu achei ela mais simples, eu vou fazer 60. Achei ela mais interessante, essa 60 aqui. Tá? Vamos fazer ela. Então, eu tenho duas retas. Deixa eu anotar aqui essas retas. Vou anotar num quadro aqui. Então, eu tenho a reta R1. A equação dela é 3y igual a 4x menos 2. E a reta 2, ela tem a seguinte equação. É 3y igual a 4x mais 8. Já dá para perceber que essas retas são paralelas, né? Está dizendo aí, mas pela equação você já consegue ver, porque o coeficiente linear angular são iguais, né? Aí ele quer saber qual é a distância dessas duas retas. Vou interromper para a gente poder finalizar essa parte. Tá? Pronto, está aqui. As duas equações estão no quadro. E agora o que você faz, cara? Bom, basta você pegar um ponto, ou na reta 1 ou na reta 2. Aí como é que eu encontro um ponto, professor, da reta? Você atribui um valor para o x e encontra o valor do y. Fácil. Então, vou usar a reta 1 como referência. Então, digamos que eu use x igual a... Vou pegar um valor fácil para ficar uma coisa bem bacana da gente fazer. X igual a 2. X igual a 2. Aí o y poderia ser qualquer valor, tá, pessoal? Estou pegando aqui só para facilitar a nossa vida. Aí isso significa o quê? Significa que o 3y é igual a 4 vezes 2 menos 2. Ou seja, 3y é igual a 8 menos 2. 3y é igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 3. Y é igual a 2. Pronto. Então, um ponto dessa reta 1 é o ponto 2, 2. Ponto 2, 2 pertence a essa reta 1. Tá? Agora, eu sei como é que calcula a distância entre um ponto e uma reta. Aí eu vou usar isso agora. A distância entre um ponto e uma reta é a equação geral. Aqui eu posso transformar na equação geral só colocando tudo para o primeiro membro. Então fica assim, ó. Menos 4x mais 3y menos 8 igual a 0, né? Significa que o A é menos 4, o B é 3 e o C é menos 8. Então tá aqui, tá? A equação geral da reta 2. Então eu quero saber a distância dessa reta para esse ponto. Quando eu calcular isso, eu estou calculando a distância entre as duas retas. Elas são paralelas, elas não vão se encontrar. Então a fórmula é AX dado, né, o x do P, mais BY dado, que é o Y do P, que a gente escolheu o X. Poderia ser qualquer X, viu, pessoal? Poderia ser, o resultado ia dar o mesmo. Mais o C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância vai ser módulo, aí o A menos 4, o X é 2, mais o B é 3, o X, o Y é 2 também, mais, no caso, menos 8, né? Porque o C é menos 8, vou colocar logo menos 8 aqui, menos 8. E mais com menos vai dar menos, menos 8. Pronto. Dividido por raiz quadrada ao quadrado, menos 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado.
Então, a distância vai ser menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 6, menos 8. Dividido, aqui dá 16, que é 4 ao quadrado, e aqui dá 9, que é 3 ao quadrado. Bom, menos 8 e menos 8 dá menos 16, né, pessoal? Menos 16. Mais 6 fica menos 10. Então, o resultado, menos 10 módulo dividido por raiz quadrada de 25. Mesmo resultado da anterior, né? Coincidência. A distância vai ser, módulo de menos 10 é 10, raiz quadrada de 25 é 5, resultado 2. Fechou? Questãozinha clássica. Então, professor, e duas retas concorrentes? Aí elas não têm distância, né? A distância dela é zero, porque elas vão se encontrar, né? Você só vai ter distância entre retas paralelas, né? Então, quando as retas forem paralelas, você escolhe uma das duas, encontra um ponto dessa que você escolheu, e depois faz a distância desse ponto para essa reta, para a segunda reta. Aí você tem aí o cálculozinho tranquilinho. Fechou? Para a gente encerrar a aula de hoje, vamos finalizar, vamos falar do último tópico que eu falei, né, no começo, que é a questão da distância. Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha janela. É a distância entre, ou melhor, cálculo da área do triângulo, né? Cálculo da área do triângulo. Aqui, cálculo da área. Tá aparecendo aí já, pessoal? Acredito que sim, né? O cálculo da área de um triângulo aí, é da região triangular, né? Basicamente, pessoal, o que a gente vai usar, sabe o que é? Aquele determinante. Lembra do determinante para saber se estava alinhado ou não? Eu acho que foi nossa primeira aula, condição de alinhamento de 3 pontos, né? Eu falo aula gravada, tá, pessoal? Primeira aula gravada. E aí, condição de alinhamento de 3 pontos. Se os pontos não estiverem alinhados, o que acontece? Eles formam um triângulo, ó. Esses 3 pontos não estão alinhados, eles estão formando um triângulo. Se eles estivessem alinhados, o determinante ia dar zero. Se o determinante não dá zero, significa que esse determinante vai ser exatamente a área. Olha aqui como é calcular a área. Olha, pessoal. Vai ser o determinante em módulo dividido por 2. Igual o triângulo, né? Quando você faz base vezes a altura dividido por 2, aqui é a mesma coisa. A área do triângulo vai ser o determinante dividido por 2. Ou 1/2 do determinante, a metade do determinante. Tá bom? Então, vamos calcular aqui um exemplo, pegar um exemplo simplesinho, bacaninha, para a gente finalizar essa aula. Facinho, facinho. Deixa eu aproveitar que está aqui marcado, porque a gente já finaliza e não precisa voltar aqui para marcar os exercícios, né? Os exercícios que ficaram para vocês aí, questão 56, 57, 58 e 59. Dá para vocês fazerem tranquilos, sem muito trabalho. E aqui dessa parte de triângulo, pessoal, eu vou fazer pelo menos 2 ou 1 mesmo. E tá bem simples, é só calcular o determinante, não tem muito o que fazer não, viu? Aí você calculou de 61, dá para fazer de 61 até o 67 da página 115. A outra página era 113, viu? Eu não falei, mas é a 113. Eu vou fazer duas questões. Uma simplesinha, que é 61. Então, deixa eu já anotar isso aqui. Deixa eu anotar. Pegar 61. A questão 61, da página 115. Os pontos dados foi ponto A, 4, 0. Ponto B, menos 1 e 1. Ponto C, menos 3 e 3. E a outra questão que eu quero fazer também, essa aqui vai ser rapidinho, no instante eu dou um tapa nela, ela já termina, é a questão 64. Tá? 64 eu vou deixar para fazer depois. Eu logo responder uma por vez, né? Tem pressa não, também. Ficar muito corrido o vídeo, né? Tranquilinho, dá para fazer. Deixa eu interromper aqui. Beleza? Pronto, vamos fazer a questão 61.
coordenadas já estão no quadro. E aí é só calcular o determinante, pessoal. Calcula o determinante. E o determinante, professor? 4, 0, menos 1 em 1, e menos 3 em 3. Completa com 1, e você já tem o determinante, né? A gente pode usar a regra de Sarri, repete a primeira e a segunda coluna. E a gente já chega no resultado. Quer ver? Ligeirinho. Um tapa só, essa questão. Aqui vai dar 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Então ficou 4. Aqui dá 0, pessoal. Dá 0. Que é 0 vezes 1 vezes menos 3. Então dá 0. Vou botar aqui mais 0 só para a gente constar que a gente fez. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Agora o contrário. Lembre-se que muda de sinal, né? Se der positivo, se troca de sinal. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 3. Ou, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Muda de sinal, fica mais 3. Aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Vezes 4, 12. Deu positivo, então fica negativo, menos 12. E o último, 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes 0, 0. Então, mais 0 ou menos 0. Para registrar. Bom, o mais 3 cancela com o menos 3, né? 0 e 0 morre também. Então ficou 4 menos 12, dá menos 8. Menos 8. Então a área, pessoal, desse triângulo, a área do triângulo, vai ser o módulo do determinante dividido por 2. O módulo do determinante, módulo de 8, menos 8, aliás, dividido por 2. Resultado, 8 dividido por 2 dá 4. Esse é a área, né? Essa é a área do triângulo determinado. Veja aqui, o determinante deu diferente de 0. Então, significa que esses 3 pontos não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles estão formando um triângulo. E qual é a área desse triângulo? Isso é sensacional, cara. A área do triângulo vai ser o módulo desse determinante dividido por 2, cara. Isso aí é coisa de outro mundo, coisa maravilhosa. É o que eles utilizam para calcular a área em mapas, o que é sensacional. Basta saber as coordenadas. Agora vamos ver a questão 64. Vou voltar lá. Deixa eu voltar aqui rapidão para a gente finalizar. Não ficar muito longo também o vídeo, né? Então, deixa eu fazer aqui. Peraí. Compartilhar aqui a janela. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte. A vantagem do Data Show seria agora, que a gente ia marcar no quadro esses pontos. Mas vamos lá. A gente consegue. Nós conseguimos. Veja só, pessoal. Vocês conseguem perceber que isso aqui são 2 triângulos. São 2 triângulos. Então, você passando uma reta aqui, ó, desse ponto aqui, do ponto 3, 2, esse ponto aqui do meio, você traçando uma reta, você divide exatamente os 2 triângulos, ó. Passando uma reta aqui, ó. Quando estou passando a mãozinha aqui. Então, você consegue fazer, né? Você consegue fazer 2 triângulos. O primeiro triângulo tem as seguintes coordenadas. Tem a coordenada 4, 4, 3, 2 e 0, 1. Então, vamos anotar. O primeiro triângulo tem as coordenadas. Vamos lá, chamar de... Botar as coordenadas sem botar a letra, porque eu não vou conseguir escrever letra aí. Vai ficar 4, 4. Qual é o outro? 3, 2 e 0, 1. Esse é o primeiro triângulo, triângulo de cima. Tá? O segundo triângulo vai ter as seguintes coordenadas. 3, 2. 4, 4 também. 3, 2. E o outro ponto muda. O outro ponto é 4, 0. O último. Pronto. Para calcular a área dessa figura, né, que não é um triângulo, parece uma pipa. Calcular a área dessa figura, o que você faz? Você calcula a área separada de um e do outro e depois soma. Aí você vai ter o resultado que está aqui. As opções são 4, 3,5, 3, 5 e 4,5. Vamos ver o que é que dá?
Voltando aqui para o quadro, para a gente finalizar. Pegar o determinante. Então, o primeiro determinante, eu vou usar 4, 4. Tá aqui, primeiro. 4, 4. Completar com 1, né, pessoal? 3, 2. E 0, 1. Completa sempre com 1. Repete o primeiro e o segundo, a segunda coluna, então. 4, 4. 3, 2. 0, 1. E agora dá para a gente fazer. Esse é o primeiro triângulo, né? Vou chamar triângulo 1, área 1. Ou determinante 1. Dá conta. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Deu 8. 4 vezes 1, 4. Vezes 0, dá 0. Vou botar o 0 aqui só para registrar. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Vamos ver o contrário agora, pessoal. O contrário. O contrário. 1 vezes 2, 2 vezes 0, 0. Vou botar menos 0 aqui. Só para registrar. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. No caso, menos 4, porque está no lado negativo. 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Negativo, então menos 12. Bom, os positivos, pessoal, deu 11. Os negativos, deu menos 16. Ficou 11, menos 16. Dá quanto? Menos 5, né? Beleza? Vamos ver o resultado. Menos 5. Fechou? Então, esses pontos a gente está vendo que não está alinhado, viu? Que o resultado lá também não dá 0, né? Então, não está alinhado. Aí, a área desse primeiro triângulo, chamado de área 1, vai ser o módulo do D1 dividido por 2. Ou seja, módulo de menos 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, o primeiro triângulo, o triângulo de cima, tem 2,5 de área. Vou fazer o segundo triângulo aqui embaixo. Dá para fazer. Vou botar ele aqui. 4, 4. 3, 2. 4, 0. Completa com 1. Aí repete o primeiro e o segundo. 4, 4. 3, 2. 4, 0. Esse é o D2. Segunda área que a gente está fazendo. É a área de baixo, do triângulozinho de baixo. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Opa, 8 de novo. 4 vezes 1, 4. Vezes 4, 16. Opa, 16 aqui já aumentou. Aqui dá 0. Esse último. Vou registrar, só registrar. Agora os negativos. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Então, negativo dá menos 8. O outro dá 0. Dá 0. Né? Porque 4 vezes 1, 4. Vezes 0, 0. Vou registrar aqui negativo 0. E agora 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Menos 12, no caso. Menos 12. Pronto. O 8 cancela com menos 8. E eu fiquei com 16 menos 12. Que eu saiba, 16 menos 12 dá 4, né? Pronto. O resultado disso aqui é 4. Qual vai ser a área 2? A área 2 vai ser o determinante 2 em módulo dividido por 2. Ou seja, módulo de 4 dividido por 2. Isso daqui dá 4 dividido por 2, resultado 2. Então, 2,5 com mais 2. Então, a área total, vamos colocar a área T, vai ser 2,5 mais 2. Resultado 4. Então, resultado 4, alternativa A. Então, calculei 1, deu 5, menos 5, área 2,5. Calculei o outro, deu 4, área 2. 2,5 mais 2. Opa, 2,5. Dá 4,5, Wellington. Eita. 4,5, papai. Esse o meio. 4,5, alternativa E. Alternativa E, letra E. Não é a letra A, é a letra E. Fechou, pessoal?
É isso aí. Mais uma aulinha, né? Graças a Deus. Espero que estejam gostando. Espero que a qualidade do áudio melhorou, a visibilidade também tenha melhorado, né? O fato de usar Data Show, já vou cortar, ficou melhor assim. E a gente vai gravando mais aulas à medida que o tempo for passando. Beleza? Até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.